Bom dia! A nossa aula hoje será o início da zoologia, onde a gente vai ver o primeiro filo dos invertebrados, o filo Porífera, também chamado de espongiários. Então, os poríferos são as esponjas do mar. A principal característica é a presença de poros, daí que vem o nome porífero, por todo o corpo. São animais invertebrados, aquáticos, que vivem fixos em rochas ou corais, ou mesmo na areia. O filo dos poríferos estão entre os animais mais antigos do planeta. Eles não apresentam órgãos e são animais sésseis, ou seja, não possuem locomoção própria. São aquáticos e alimentam-se através da filtragem da água, retirando dela os seus nutrientes. Os poríferos, também chamados de esponjas ou espongiários, são invertebrados aquáticos e fixos em um substrato. O nome do grupo deve-se pela presença de poros pelo corpo. Os poríferos pertencem ao filo Porífera. Eles possuem as mais variadas formas, tamanhos e cores. Apresentam um padrão corporal básico em formato de vaso, tubo ou barril. Então, aqui a gente tem algumas imagens, né, dos poríferos, e realmente eles lembram um vaso. Ó, eles podem ser muito grandes, né, ou um pouco menores, e apresentam também diversas cores. Então, as características, eles são filtradores, eles não apresentam tecidos nem órgãos verdadeiros, tanto que se a gente pegar uma esponja, colocar no liquidificador e triturar, depois jogar na água de novo, ela vai se regenerar, ela pode formar uma nova esponja. São animais assegmentados e assimétricos e são animais acelomados, quer dizer que não possuem celoma. O habitat da maioria das espécies é o ambiente marinho, mas tem algumas espécies também que vivem em água doce. As esponjas são encontradas fixas no fundo do mar, em rochas, conchas e areia. Podem viver de forma solitária ou em colônia. Anatomia e a estrutura. O corpo dos poríferos é bem simples. Entre as principais estruturas estão o átrio, que é a cavidade no interior da esponja, o ósculo, que é a abertura por onde sai a água, e o corpo é onde estão as células e os poros por onde a água entra. Os poríferos possuem paredes perfuradas por poros e em seu interior encontra-se uma cavidade denominada átrio. Então, aqui está o átrio. O átrio também é chamado de espongiocele, ou seja, a cavidade da esponja. Na extremidade oposta à base do seu corpo, há uma abertura chamada de ósculo. Vou aumentar a imagem aqui. Então, aqui está o ósculo, a água entra pelos poros, circula aqui na parede, aqui no mesênquima, essa estrutura chamada de mesênquima, existe os coanócitos, que são as células características dos poríferos. Tá? Elas apresentam um colarinho e esse flagelo. E esse flagelo é que faz a captura de alimentos. Aqui a gente vê outras células, né? Os pinacócitos, os porócitos, que são as células que apresentam os poros, o coanócito novamente, o amebócito. Então, são animais bem interessantes. Aqui a gente tem um desenho esquemático do mesênquima. Então, aparecem as espículas que dão sustentação, os coanócitos, né, que estão voltados para o interior, os pinacócitos, os porócitos, o amebócito, que vai dar origem aos gametas na reprodução sexuada, o ovócito. Essas são as células. Externamente são revestidos pelos pinacócitos, células achatadas e unidas.
A parede externa dos poríferos é chamada de pinacoderme. A cavidade interna é revestida pelos coanócitos, células ovoides e com flagelos. O movimento dos flagelos permite a circulação e representa o sistema circulatório das esponjas. Existe ainda os amebócitos, células livres presentes entre as camadas de pinacócitos e coanócitos. O esqueleto das esponjas é interno e composto por espículas calcárias ou silicosas. Pode ainda ser orgânico, formado por fibras de colágeno, denominadas de esponginas. As esponjas não apresentam sistema nervoso e nem tecidos. É o único grupo que não apresenta o sistema nervoso. Aqui novamente uma imagem onde aparece o coanócito, né, que são as células que fazem a filtração da água e capturam o alimento. A respiração. Bom, eles são animais filtradores. Eles promovem uma corrente de água que entra pelos poros, passa pelo átrio e sai pelo ósculo. Ao entrar, a água fornece oxigênio e, ao sair, carrega o dióxido de carbono e resíduos. Assim, ocorre a respiração através das trocas gasosas por difusão. A alimentação se dá através de partículas alimentares suspensas na água, como, por exemplo, protozoários e algas unicelulares. As partículas absorvidas são capturadas pelos coanócitos, que digerem parte das substâncias. A outra parte é digerida pelos amebócitos, sendo posteriormente distribuída a todas as células. Ela apresenta tanto a reprodução assexuada como a sexuada. Então, na assexuada, ocorre o brotamento, a gemulação ou a regeneração. Então, o brotamento, também chamado de gemiparidade, ocorre em algumas esponjas que, ocupando um ambiente adequado, em termos de temperatura, de oferta de oxigênio e de alimento, crescem bastante e podem desenvolver brotos laterais. A gemulação ocorre quando algumas esponjas de água doce ficam sujeitas à escassez de água. Nessa condição, elas geram pequenas bolsas com células em atividade metabólica quase nula e protegidas por um revestimento resistente. Quando as condições voltam a ser favoráveis, forma-se uma nova esponja. Quer dizer, a gemulação é um grupo de células, né, que ficam protegidas contra a escassez de água e depois, novamente, quando a água volta, ela volta a formar uma nova esponja. E regeneração, as esponjas possuem enorme capacidade de regeneração. Quando cortados em vários fragmentos e colocados em condições favoráveis, cada fragmento pode originar um novo indivíduo. A reprodução sexuada, aqui vai haver o encontro de gametas, né, que é o espermatozoide e óvulo. Então, no mesênquima, que é a porção gelatinosa de seu interior, as esponjas podem formar células reprodutoras. Os espermatozoides são produzidos a partir de amebócitos e lançados na cavidade central. Esses espermatozoides podem entrar em outra esponja através dos poros e capturados pelos coanócitos que auxiliam na fecundação do óvulo. Forma-se, então, um zigoto, né, que é a primeira célula do novo ser vivo, da nova esponja, que vai se desenvolver em uma larva móvel. Essa larva vai nadar até se fixar em um substrato, aí dando origem a uma nova esponja. Então, aqui a gente vê a reprodução sexuada, né, espermatozoide, mais o óvulo, que está no interior da esponja, depois a larva, ela se fixa aí, forma uma nova esponja. Aqui a gente tem o brotamento, né, ou gemulação, então forma-se um brotinho aqui, esse broto se destaca
da esponja e cresce, dando origem a um novo indivíduo. Novamente, aqui a reprodução sexuada, que é sempre uma parte que eles pedem bastante em vestibular. Então, a gente tem o espermatozoide, né? A liberação da larva, o óvulo está aqui, e ocorre, então, a fixação da larva e a metamorfose, ou seja, a transformação numa nova esponja. Então, mais uma vez, a esponja formando um brotinho, esse broto se destaca, dando origem a um novo indivíduo. Ou uma esponja degradada, né, que foi triturada, por exemplo, jogando ela no meio aquático novamente, ela vai se regenerar e formar uma outra esponja. E aqui a reprodução sexuada, novamente, onde as células, o espermatozoide fecunda o óvulo e vai dar origem ao ovo ou ao zigoto e, posteriormente, um novo indivíduo. Em relação aos tipos de esponjas, a gente tem 3 tipos. O ascon, são as esponjas mais simples, apresentam forma semelhante a um cilindro oco, com uma abertura superior, que é o ósculo. A sicon, que são as esponjas com uma complexidade intermediária, apresenta o aspecto de um vaso fixo a um substrato, e o tipo leucon, que é a forma mais complexa, onde o átrio é reduzido e a parede do corpo apresenta um sistema de canais e câmeras. Aqui a gente tem os tipos morfológicos, o ascon, sicon, a gente vê que já é um pouco mais complexa, e do tipo leucon, com os seus inúmeros canais e câmeras no interior da mesoderme. A classificação. O filo porífera apresenta 3 classes, conforme as características das espículas e organização celular. Então, a classe calcária, que agrupa as esponjas com espículas calcárias, elas podem ser dos 3 tipos, ascon, sicon ou leucon. A classe hexactinelida, grupo das esponjas com espículas e sílica, podem ser do tipo sicon ou leucon. E a classe demospongida são as esponjas com esqueleto de espongina, silicioso ou misto, quer dizer, de silício, né, ou mista. E existe apenas o tipo leucon. Algumas curiosidades: acredita-se que existam mais de 10.000 espécies de esponjas em todo o mundo. Antes da criação das esponjas sintéticas, as esponjas naturais eram usadas no banho. Alguns tipos de substâncias produzidas pelos poríferos podem ser usados para a fabricação de antibióticos. E a sobrevivência das esponjas depende do movimento da água em seu interior, já que através da circulação da água elas capturam o alimento e obtêm o oxigênio. Uma esponja com 10 centímetros de altura e 1 centímetro de diâmetro chega a movimentar mais de 20 litros de água por dia. E aqui novamente mostrando a morfologia, né? Então, lembrando que os coanócitos são células exclusivas dos poríferos. Então, elas são muito importantes, né? E também no vestibular pedem ou tentam colocar nas questões alguma coisa sobre os coanócitos. Então, a nossa aula de hoje foi isso. Obrigada. Agradeço a presença.